Luísa, presa entre a traição de seu marido e a redescoberta de um amor do passado, luta para desvendar os segredos que a cercam. Enquanto seu mundo desmorona, ela encontra forças na amizade e no amor verdadeiro. O que acontecerá quando as máscaras caírem e a verdade for revelada? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Sim, estou indo, Luísa falava ao telefone enquanto amarrava o cachecol e descia as escadas, segurando o telefone entre o ouvido e o ombro. Quando saiu do prédio, uma chuva fria a surpreendeu. O inverno estava sombrio e a chuva fina não ajudava em nada a melhorar seu humor. Não havia táxi esperando na porta do prédio. Ela estava atrasada para uma reunião importante. Encerrou a ligação e correu para o ponto de ônibus, pulando as poças d'água. Luísa estava com pressa. Seu motorista havia sido dispensado mais cedo devido a um problema familiar, então ela teve que se virar sozinha. Além disso, o cliente era exigente e insistia em se encontrar no centro da cidade, em um restaurante. Será que não te alimentam em casa? Pensava ela, amaldiçoando a chuva e o cliente com suas demandas irritantes. Luísa Andrade, fundadora e chefe de uma prestigiada consultoria, tinha 45 anos, era casada e não tinha filhos. Seu marido, um escritor não reconhecido, ainda não conseguia terminar seu grande romance. Nenhum dos amigos ou conhecidos entendia como eles haviam se casado, pois pareciam não ter nada em comum. Ela era uma mulher decidida e poderosa, já ele, um escritor tímido e indeciso. Jonas, seu marido, passava os dias em casa, escrevendo no laptop, se irritando, apagando e reescrevendo parágrafos. Quando achava que tinha escrito algo bom, celebrava por dias, recebendo Luísa com um jantar delicioso e uma garrafa de vinho. Mas naquele dia, ele estava ausente. Luísa sabia que ele estava fora do alcance. Ela chegou em casa rapidamente para se trocar para um evento importante. Finalmente, um cliente estrangeiro, que sua equipe de desenvolvimento internacional havia conquistado após muita negociação, estava pronto para fechar negócio. Eles tinham uma reunião marcada para discutir os termos legais e o cronograma para os documentos contratuais. O ponto de ônibus ficava a 50 metros, atravessando um terreno baldio. Luísa raramente passava por ali, pois seu motorista sempre a levava até a porta. Na escuridão, ela não percebeu quando os faróis se acenderam. Ouviu apenas o rugido do motor e sentiu uma dor aguda, como se seu corpo estivesse se despedaçando. O carro não parou, desaparecendo na escuridão. A última coisa que Luísa ouviu foi o latido de um cachorro antes de perder a consciência. Sua esposa sofreu graves lesões internas, uma concussão e fraturou o fêmur. Assim, explicou o médico a Jonas, que esperava ansioso no corredor do hospital. Felizmente, ela foi trazida a tempo. Mais meia hora e ela teria sangrado até a morte. Encontraram o motorista? Perguntou João. Jonas balançou a cabeça negativamente e se sentou. O médico apertou sua mão e retirou-se. Como ela está? Perguntou o amigo de longa data, Eduardo, que entrou no corredor como um furacão, com os cabelos molhados e respiração pesada. A cirurgia foi feita, mas ainda não disseram nada definitivo. E você, como está? Eduardo, amigo de infância de Luísa, liderava uma agência de detetives. Todos achavam que eles se casariam depois da escola, mas algo aconteceu e eles seguiram caminhos diferentes. Eduardo foi para outro estado e tentou entrar na academia de polícia. No terceiro ano, casou-se com Dara, mas o casamento acabou deixando apenas uma filha, com quem ele mantinha uma relação próxima. Naquela época, Luísa entrou na universidade com louvor, dedicando-se aos estudos e depois à carreira. Aos 35 anos, conheceu Jonas, um escritor iniciante. Eles se casaram, mas ninguém entendia bem o motivo. Talvez Luísa quisesse uma família, um lar acolhedor e jantares tranquilos. Jonas viu nela uma tábua de salvação, esperando que suas conexões o ajudassem a entrar no mundo editorial. Como você soube? Perguntou Jonas. Meus colegas me ligaram, disseram que Luísa foi atropelada. Estão procurando o motorista. Vão encontrá-lo? Jonas parecia desesperado. Estava tão escuro, ninguém viu nada. Há uma testemunha, uma senhora que sempre passeia com o cachorro por ali. Ela viu o carro e chamou a ambulância.
Descreveu o veículo e até o motorista, mas com a escuridão, não dá para confiar totalmente nos detalhes. Jonas estava visivelmente nervoso. Eduardo observou-o por um momento. Espero que encontrem esse desgraçado logo. Vou para casa. Não adianta ficar aqui sem poder vê-la. Ele apertou a mão de Eduardo e saiu. Eduardo ficou olhando pela janela do corredor do hospital, observando o pátio iluminado. Quase perdeu o momento em que Jonas saiu do prédio. Foi então que uma mulher saiu das sombras e o beijou no rosto antes de seguirem juntos. Jonas levantou a cabeça a tempo, mas não havia ninguém na janela. Nesse momento, um dos médicos que operou Luísa passava pelo corredor. Eduardo correu até ele. Olá, como ela está? A mulher do acidente. E você, quem é? O cirurgião olhou para Eduardo por cima dos óculos. Sou amigo dela, mas talvez você possa me dar uma atualização. Eduardo cerrou os punhos, claramente irritado. Informações são fornecidas apenas aos familiares e autoridades. Respondeu o médico, se virando para ir embora, mas Eduardo o impediu, mostrando seu distintivo de detetive particular. Amigo, você sabe que isso é ilegal. Desculpe, não posso ajudar. Disse o cirurgião, ajustando os óculos, deu um tapinha no ombro de Eduardo e entrou na sala. Que droga! Murmurou Eduardo, enquanto uma faxineira idosa passava por perto, fazendo barulho com seus baldes de limpeza. O que foi, meu filho? Perguntou a mulher, se sentando ao lado de Eduardo. Queria saber como uma paciente está. Respondeu ele, suspirando. E o que você é dela? Perguntou a senhora, com as mãos calejadas repousando no colo. As informações são passadas apenas para os familiares. Não sou marido, sou um amigo de escola, nos amávamos, mas nos separamos por bobeira. O marido dela acabou de sair, parecia bem tranquilo. Eduardo sorriu amargamente. Às vezes, esses maridos merecem ser mandados embora. Disse a faxineira, balançando a cabeça. Mas fique por aqui, talvez eu consiga descobrir algo. Só não me denuncie, está bem? Eduardo concordou, e a senhora se dirigiu ao posto de enfermagem, retornando alguns minutos depois. Sua amiga está na UTI, operação feita, órgãos internos reparados, perna engessada. Como ela é jovem, deve ter forças para se recuperar. Informou ela, com um sorriso. Obrigado, de verdade. Respondeu Eduardo, enquanto a faxineira pegava seus baldes e se preparava para continuar seu trabalho. Tenha um bom trabalho, disse Eduardo, se levantando para sair. Luísa estava em um estado entre o sono e o despertamento, às vezes percebia pessoas de jaleco branco, outras vezes caía em um sono vazio e profundo, e assim passavam as horas. Ela permaneceu nesse estado por alguns dias, enquanto Jonas reclamava para a faxineira que não conseguia se concentrar nos seus livros de romance por estar no hospital o tempo todo. Uma chefe da Luísa veio me visitar, queria saber como ela estava, disse Jonas contando para a faxineira. A senhora sorriu, balançando a cabeça em simpatia, mas depois cuspiu no chão em desgosto. Ela disse que ficaria aqui o tempo que fosse necessário, pois precisa saber sobre um contrato com um cliente estrangeiro. Marina, uma advogada da empresa, estava preocupada com o futuro da companhia. Enquanto ela não estiver no necrotério, ainda há esperança. Dizia ela. O inverno já estava chegando ao fim quando Luísa começou a recobrar a consciência, como se uma rajada de vento quente e luz brilhante a tivesse atingido. Quanto tempo fiquei aqui? Pensou ela, observando a sala. Máquinas bipavam ao lado da cama, e uma árvore sem folhas encostava na janela com seus galhos. Finalmente, um som. Pensou ela, aliviada. Passos e vozes do lado de fora fizeram fechar os olhos, ela esperava que fosse Jonas e um médico. Ela queria surpreendê-lo, então mostraria que estava acordada no exato momento em que ele a tocasse. Mas quem entrou foram Marina e Jonas, falando baixo. Tem certeza de que ela não deixou o testamento? Isso é importante. Sem familiares, imagine o valor que herdaremos. Marina estava ansiosa. Sim, minha chance de publicar meu livro finalmente chegou. Ninguém mais me verá apenas como o marido da Luísa, disse Jonas, empolgado. Luísa não podia acreditar no que ouvia. Seu marido, com uma mulher que parecia amante, conspirando enquanto ela estava em coma.
Ela tentou se manter calma, sem revelar que estava acordada. Como está o cliente? Há novidades? Vamos esperar que os médicos possam sugerir o desligamento dos aparelhos e eu protestarei um pouco para parecer decente, mas logo desistirei. Tente atrair o interesse dos estrangeiros. Se conseguirmos, sua empresa alcançará outro nível. Luísa dizia que tinha uma equipe forte. Jonas estava articulando um plano. Luísa percebeu a traição. Quando eles começaram esse caso? No evento da empresa, talvez. Nunca poderia imaginar que ele a trairia. O som da voz de Jonas a tirou dos pensamentos. Claro, te encontro em breve. E esse Eduardo, sempre farejando por algo, o amigo de escola dela é um perigo para nós. Jonas estava visivelmente irritado. Luísa quase se mexeu, segurando-se para não revelar que estava acordada. Jonas inclinou-se sobre a esposa. Ele olhou para ela com uma mistura de frustração e alívio. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos conflitantes. Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Ele amava Luísa no começo, ou pelo menos acreditava nisso. Os primeiros anos de casamento foram felizes, cheios de sonhos compartilhados e planos. No entanto, com o tempo, a sombra do fracasso literário começou a pesar sobre ele. Sentia-se sufocado pelo sucesso dela, incapaz de alcançar seus próprios objetivos. A pressão o fez buscar conforto e validação em outro lugar, e foi aí que Marina entrou em sua vida. Marina, com seu sorriso encantador e promessas de um futuro brilhante, parecia a resposta para todos os seus problemas. Naquele momento, olhando para Luísa, Jonas sentia uma culpa esmagadora misturada com um medo profundo de ser descoberto. Droga, droga, droga. Pensou ele, enquanto Luísa mal respirava. Ele olhou mais de perto e balançou a cabeça, saindo do quarto. Luísa suspirou, lembrando de Eduardo. A lembrança de Eduardo, seu amigo e antigo amor, trouxe uma onda de emoções avassaladoras. Eduardo sempre foi o amor de sua vida, o amigo de infância que entendia seus sonhos e ambições. Eles tinham planos, sonhos de estudar juntos em outro estado, construir uma vida cheia de aventuras e conquistas. No entanto, tudo desmoronou quando Eduardo, sem qualquer explicação, decidiu ir para uma cidade diferente do planejado. Luísa passou noites em claro, tentando entender o que havia dado errado, mas seu orgulho a impediu de procurá-lo e pedir respostas. Ela enterrou a dor focando em sua carreira, mas no fundo, sempre sentiu que uma parte de seu coração estava faltando. Saber que encontraria Eduardo novamente, mesmo que daquela maneira, reacendeu sentimentos que ela pensava estarem mortos. A proximidade dele e sua preocupação genuína, trouxe uma nova esperança em meio ao caos. Como eles foram tolos naquela época. Ela se perdeu em pensamentos. Nunca amou ninguém como amou Eduardo, e seu sentimento por Jonas era mais uma pena do que amor. O que havia acontecido, afinal? Ela nunca entendeu. Orgulhosa, ela não correu atrás dele para descobrir a razão dessa fuga repentina. Após a faculdade, ela fundou sua empresa na cidade onde foi feliz por um tempo. Recentemente, Eduardo também havia retornado à cidade natal, e eles se encontraram por acaso em um café, com Jonas. Conversaram um pouco sobre os tempos de escola e se separaram. Desde então, não haviam se visto novamente, mas naquele momento, ele estava ali, no hospital. Eduardo sempre foi uma presença constante em seus pensamentos. Ver ele e Jonas conversando amigavelmente naquele café trouxe uma mistura de nostalgia e dor. Ela lembrou dos tempos de escola, onde riam junto, aprontavam travessuras e sonhavam com o futuro. No entanto, havia uma tensão subjacente que Luísa não podia ignorar. Eduardo parecia diferente, mais sério, mais determinado. Ela se perguntou o que ele teria passado durante todos aqueles anos separados. E vendo-o no hospital, preocupado com ela, percebeu que os sentimentos que tinha por ele nunca desapareceram completamente. Eduardo era a âncora que ela precisava naquele momento de incerteza. O que será que o trouxe aqui? Pensou Luísa. Ele era a única pessoa em quem ela poderia confiar nessa situação. O que você está fazendo deitada aí, menina? Disse uma voz na sala. Era a faxineira, Dona Rita, que havia se acostumado a conversar com a paciente silenciosa. Dona Rita era uma mulher de meia-idade, com um semblante gentil e um coração enorme. Ela havia trabalhado no hospital por anos, vendo pacientes entrarem e saírem, cada um com suas próprias histórias de luta e sobrevivência.
Quando Luísa foi internada, inconsciente e ferida, Dona Rita sentiu uma conexão imediata com ela. Todos os dias, ela passava no quarto de Luísa, conversando mesmo sem receber respostas, esperando que suas palavras de conforto alcançassem a alma da paciente. Dona Rita acreditava no poder da palavra, no calor humano que mesmo em silêncio podia curar. A visão de Luísa acordada, mesmo que confusa, trouxe lágrimas de alegria aos seus olhos. Finalmente, a garota que ela cuidava como se fosse sua própria filha estava de volta ao mundo dos vivos. Ah, minha filha, onde estavam seus pensamentos? Devia ter ficado com o outro rapaz. Que outro? Luísa perguntou, com o coração acelerado. A faxineira se benzeu e se sentou. O seu colega de escola, ele é um bom rapaz, está sempre aqui se preocupando com você. Ah, meu Deus, preciso chamar o médico. Dona Rita se levantou para chamar ajuda, mas Luísa impediu com um gesto. Por favor, não diga a ninguém que acordei. Preciso descobrir o que meu marido está tramando. Luísa pediu. E o seu amigo de escola, o Eduardo? Está sempre por aqui, um bom rapaz. Quer que eu o deixe entrar? Perguntou a senhora. Luísa concordou, e a faxineira saiu rapidamente. Minutos depois, Eduardo apareceu na porta. Luísa sorriu e estendeu a mão. Eduardo entrou na sala, sentou-se ao lado dela e colocou a cabeça em sua mão. O toque de Eduardo era reconfortante. Ele olhou nos olhos de Luísa, e o tempo pareceu parar. Ambos sentiam uma mistura de alegria e tristeza, lembrando de tudo que perderam e dos anos que passaram separados. Eduardo sempre foi o porto seguro de Luísa, e vê-lo ali, disposto a ajudá-la, renovou suas forças. Ele contou sobre suas investigações, como descobriu a traição de Jonas e Marina, e o plano cruel que estavam arquitetando. Luísa ficou chocada com a profundidade da traição, mas a presença de Eduardo a acalmava. Juntos, planejaram como desmascarar Jonas, sabendo que precisavam agir com cautela. Eduardo era meticuloso, garantindo que cada passo fosse dado com precisão, e Luísa confiava nele completamente. A conexão entre eles, nunca havia sido perdida, se fortalecia mais do que nunca, enquanto se preparavam para enfrentar o que estava por vir. Não sei o que faria se você não acordasse, disse ele, enquanto Luísa acariciava seus cabelos. Dona Rita entrou rapidamente e avisou. Vocês têm 5 minutos, depois eu expulso você, rapaz, com a vassoura. Ela riu e fechou a porta. Luísa contou rapidamente a conversa entre Jonas e Marina, e Eduardo compartilhou informações que conseguiu sobre o acidente. Ele descobriu que Jonas e Marina estavam tendo um caso há 6 meses. Decidiram que Luísa continuaria fingindo estar em coma, enquanto Eduardo instalaria escutas no quarto. No dia seguinte, Jonas voltou ao hospital, telefonando para Marina. Ela ainda está do mesmo jeito, Marina. Se eu tivesse aprendido a dirigir melhor, já teríamos comemorado os 40 dias dela. O cabelo de Luísa ficou em pé com essa confissão. Não podia acreditar que seu marido, com quem viveu por 10 anos, fosse capaz de planejar um assassinato. No dia seguinte, a polícia bateu à porta de Jonas. O detetive Sampaio havia encontrado um funcionário da locadora de carros que reconheceu Jonas e relatou que ele devolveu o carro com um amassado. Jonas foi preso, e as vizinhas fofocavam sobre o escritor sendo levado pela polícia. Uma semana depois, Luísa foi liberada do hospital, recebida com flores por Eduardo e imediatamente tratou de falar com o cliente estrangeiro que ainda esperava para concluir o contrato. Por que você foi embora naquela época? Perguntou Luísa para Eduardo, enquanto saíam do restaurante após a assinatura do contrato. Vi você recebendo flores e champanhe de outro rapaz e pensei que vocês tinham algo. Respondeu Eduardo. Ah, ele só estava me agradecendo por ajudá-lo nas provas. Quanto tempo perdemos? Suspiraram eles, decididos a passar o resto do tempo juntos. Você já se sentiu traído por alguém em quem confiava profundamente? Já teve uma segunda chance com um amor do passado? Como você reagiria se descobrisse que alguém próximo a você está tramando algo contra você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar.
Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.